Olá, vamos falar da poesia realista hoje? Dedo de quintal para vocês? Vamos apresentar a obra, né, que seria agora a prova de que a poesia realista é bem diferente da poesia romântica. Então, nós falamos sobre o contexto histórico do realismo em Portugal, baseado na França, é claro, né? E com isso, nós também mostramos a a formação mesmo, né, das ideias. Então, nós temos aí a questão Coimbra, depois nós tivemos a apresentação para vocês do Cassino de Lisboa, e depois falamos também, né, do cenáculo, do grupo Vencidos da Vida, e fomos até, infelizmente, ao suicídio do Antero de Quental. Mas eu não apresentei a poesia, né? Apenas apresentei os nomes das obras, né? Falei da importância da questão Coimbra, que ela dizia, de algumas palestras, né? Inclusive as que o Essa apresentou, né? E aí, hoje, nós vamos dedicar um pouquinho mais ao Antero de Quental. Então, vamos lá, eu vou compartilhar a tela para nós termos uma noção melhor, né, do autor. Então, aqui está. Deixa eu tirar isso aqui. Isso. E ampliar a tela para nós, né, para ficar mais fácil. Exatamente. Muito bem. Então, olha, nasceu em 1842, morreu em 1891, tinha os olhos azuis, né? Era um rapaz muito inteligente, muito envolvido, muito engajado politicamente, né? Fez o curso de Direito em Coimbra, e lá ele realmente disse a que veio, né? Então, vamos falar um pouquinho aí da obra, da biografia dele, né? Vou dar alguns detalhes que eu acho assim que é relevante para vocês, né? Aí já apareceu o Antônio Feliciano de Castilho, né? Eu coloquei tudo porque aí eu já vou explicando tudo. Bem, a primeiro fato é o nascimento, né? Ele nasceu em Ponta Delgada, 18 de abril de 1842. Em 47, olha só, hein? 42 para 47, já começou a aprender o francês com Antônio Feliciano de Castilho, que é um português, professor, né, que vai até ter bastante importância na vida do Antero, ele que vai incentivá-lo ao caminho da poesia. Né? 1852, veio com a mãe para Lisboa, matriculou-se no Colégio Pórtico, e o diretor era quem? O Antônio Feliciano de Castilho, novamente na vida do Antero. Inscreveu-se como aluno interno no Colégio São Bento em Coimbra, agora foi para Coimbra, né? E lá ele escreveu seus primeiros versos, né? Que quem teve acesso foi o irmão André, a família. Ele não acreditava muito na beleza da poesia. Inclusive, esses poemas, né, que serão escritos nesse momento, eles farão parte, né, da primeira fase da obra dele, né, que é considerada a fase romântica. Né? E o Antônio Feliciano de Castilho está aí para não me deixar mentir, né? Ele é um poeta romântico. Vocês observaram que ele está de olhinho fechado? Então, Antônio Feliciano de Castilho, ele ficou cego aos 5 anos, né? Ele nasceu com sífilis, né, por causa da mãe. E aí veio um fato bem interessante, né? Como é que ele escrevia? Pois é, ele escrevia bons poemas, né? Ele vai ser um líder romântico, um incentivador de jovens românticos e admirados, né? Admirado por muitos, né? Um grande condutor, né? Mas vocês sabem, né? Tudo vai passando, né? E o romantismo também irá passar. Então essa polêmica que ele vai viver com Antero de Quental é justamente por isso, né? Porque o romantismo, ele acabou, ele não tem como se sustentar mais num capitalista como é a segunda parte do século XIX, né? Que a burguesia investiu e se tem aí a Revolução Industrial a todo vapor. Né? Então fica bem complicado falar em romantismo. Né? Então é isso que nós vamos tentar mostrar aí para vocês. Bem, então a imagem dele.
Aí, mais velho um pouquinho, né, 58, entrou no primeiro ano de Direito, em Coimbra. Aí começa a vida engajada dele, né? Participou da fundação da Sociedade do Raio, né? Então, a vida política vai começar, né? A vida de estudante engajado, ó, sociedade secreta, que caracteriza por lançar desafios ofensivos a Deus durante a ocorrência de trovoadas, né? Que é é de esquerda, não, ele não é de esquerda, né? Ele é um rapaz, por enquanto, que aprecia o progresso. Depois ele vai se tornar um socialista, é claro, né? Não tenho nem dúvida. 2 de julho, conclui o curso de Direito, em 64, né? Não eram 5 anos como é agora, né? 61 para 4, né? Aderiu às ideias modernas do seu tempo. Vai participar do exército de Garibaldi, em 1866. Eu não vou entrar em detalhes, porque é história. Eu tenho aí uma imagem, né, para vocês lembrarem. Essa é mais aulinha de história, né? Aí está o líder. E aí fundou com antigos colegas, né, a universidade, o Cenáculo. O que seria isso, né? Um grupo que divulga ideias, um grupo que participa de palestras, um grupo que proporciona discussões, né? Um grupo fechado. E aí, onde eram as reuniões? Na casa desse homem importante aí, né? E Antero estava lá no meio. Grande defensor das ideias republicanas. Aí começa, né? O engajamento dele. 1871. Olha lá. Então, 1865 foi a questão coimbrana. Não coloquei aí, porque nós já falamos sobre ela, né? Ele participou dentro da Faculdade de Direito, no ano de 65, da questão coimbrana, e criou toda aquela polêmica, né? Porque ele esteve na França, escreveu poemas realistas e trouxe para Portugal e publicou o livro chamado Odes Modernas, né? Tempo depois, isso foi antes de 65, é claro, né? Ele viu uma análise, né, num livro chamado Poema da Mocidade, está lá na aula passada, né? E ele viu uma crítica do professor Antônio Feliciano de Castilho, né? E ele ficou muito chateado, né? Ele vai escrever Bom Senso, Bom Gosto, que é, na verdade, a questão coimbrana. E vai começar a polêmica, né? Aí, em 1871, já se tem as conferências do Cassino de Lisboa. Então, fundou diversas associações operárias ao caminho dele. Dirigiu jornais de propaganda das novas ideias, organizou as conferências do Cassino de Lisboa, onde lugar que essa de Queiroz surgirá. Início da difusão de ideias socialistas e anarquistas em Portugal, ele está sempre no meio, tá? E rompeu com o cristianismo. Então, aí eu tenho a República Federal, a República, Jornal Democrático, Jornal Democracia Portuguesa, o Pensamento Social e Revista do Ocidente. Então, são os lugares, né? E, por exemplo, né, a República, Jornal da Democracia Portuguesa, né? Ele vai divulgar as ideias. Essa vida política dele, ela nos interessa, mas a que mais conta para nós é a carreira literária. Então, defendeu uma organização social de inspiração anarquista. É aí que se baseia o realismo, né? Eles querem denunciar as instituições sociais, porque eles não acreditam mais, né? Naquilo que se diz que é a força da sociedade, né? E ela está envolvida em tantas coisas erradas, né? Que não se aceita a discussão, né? Eles querem praticamente impor, né, as ideias. Bem, agora a gente vai um pouquinho mais para frente, olha lá. Terminou o seu período poético, aí começou o início filosófico. Isso quer dizer o quê? Né? Que, num primeiro momento, as poesias, elas foram românticas. Num segundo momento, as poesias foram realistas. E num terceiro momento, as poesias se tornaram filosóficas, metafísicas
e ela vai caminhar para o transcendentalismo. E eu vou explicar isso no decorrer da aula. Então, vamos lá. 1890 foi chamado para encabeçar um movimento patriótico que opôs Portugal à Inglaterra em relação à partilha da África. Vocês têm o nome desse movimento, quando começa o simbolismo em Portugal, que é o ultimato inglês, né? Aí, consequências da Conferência de Berlim. Então, ele está sempre envolvido. Regressou à Ponta Delgada, onde acabou por suicidar-se, né? E acabou por se suicidar. E aí nós temos o declínio, né? O declínio do poeta. Né? Então, agora eu só preciso apresentar a vocês, né? Como é que isso tudo, né, vai se desenvolver, né? Lá, onde acabou, ele vai no meio da ponte, plena luz do dia, né? E tem um banco, né? Ele senta, tá certo? E se dá um tiro, né? Plena luz do dia, na frente de todo mundo. Como se ele quisesse uma vingança, né? Na verdade, era decepção mesmo. Então, vamos ver a poesia? Agora, vamos ver o lado literário? Então, vamos lá. Geração de 70 assumiu a mudança, a transformação, né, cultural de Portugal. Fez uma grande reforma, né, chama de reforma social. Né? Então, e vai se colocar contra o naturalismo e o positivismo, olha só, dentro do realismo, hein? E no final da vida, né, antes dele se matar, de caminhar para o suicídio, né, ele centralizou-se na filosofia, na consciência e na liberdade. Então, vai haver uma mudança drástica na poesia. Então, essa geração aí, ó, ela é marcada, né, por vários poetas. Esses poetas, né, estão participantes aqui. Poetas e escritores. Então, o que aconteceu em 1871, né, que ficou tão famoso o Cassino de Lisboa? Né? Como a polêmica ela chegou assim a consequências trágicas, né, com brigas, mas brigas físicas, brigas filosóficas, brigas morais, né? Então as coisas ficaram terríveis. E aí eles tiveram a ideia, né, de fazer as conferências. Planejaram 10 conferências no Cassino de Lisboa. Cuidado que eles estão em Coimbra, né? Coimbra contra Lisboa. Né? E aí o grupo do Cenáculo. Aí neste grupo eu já encontro o Eça de Queiroz. Né? Então aí vem uma série de conferências influenciadas pelas ideias revolucionárias de Proudhon, ou seja, são socialistas utópicos. Né? Então, principalmente o Eça de Queiroz, né? Ele revela mesmo. O Antero, ele, no começo, ele não se manifesta, depois ele vai aderir também, né? A propriedade, a liberdade, a autoridade, a justiça social, a pobreza e a sociedade. Então, aí vem ideias notáveis: propriedade é roubo, anarquia é ordem, federação é econômica. Então, esse é o ideal de Proudhon. Bem, agora interessa para a gente, né, que é na literatura. A Conferência do Cassino, ela tem uma visão muito importante dentro da sociedade. Né? Ela representa, na verdade, uma tentativa de fazer com que Portugal desenvolva. Né? Estamos em Lisboa, Lisboa é a capital de Portugal. E ela está muito atrasada em relação às grandes cidades europeias, né? E capital, né? Então, o que eles querem como jovens? Eles querem que as coisas mudem, né? Por que só Coimbra tem as novas ideias? Porque Lisboa parou no tempo, é a capital, sempre foi o lugar mais evoluído, né? Então, ele está comparando, porque ele esteve em Paris, então ele compara, né, Lisboa com Paris. E sem comparação, né? Tanto que depois o Essa vai mostrar isso no livro chamado A Cidade e as Serras, né? Para interpretar direitinho esse atraso, né, em Portugal. Muito bem. Primeira conferência. Quem é que fez? Antero de Quental.
Ela foi no dia 22 de maio de 1871, o título dela foi Espírito das Conferências, né? Então, por que que as conferências iriam acontecer? É claro que ele já expôs, né, os ideais dela. Segunda conferência, causas da decadência dos povos peninsulares nos últimos 3 séculos, né? Então, aí foi no dia seguinte, 24 de maio. Quem fez de novo? Antero de Quental, ele era o chefe. Quarta conferência, 8 de junho, ó, demorou, né? 8 de junho de 71. Quem fez? Professor Augusto Soromem, professor de letras, né? Ele falou da literatura portuguesa na realidade, né, daquela época. Quarta conferência, a literatura nova ou o realismo como nova expressão de arte. 12 de junho de 1871. Quem foi que fez? Essa de Queiroz, olha ele aí, apareceu. Então, ele não aparece na questão Coimbrão, lembra disso. Quinta conferência, Adolfo Coelho analisa a questão do ensino. É completo, ó. Claro que isso não vai dar certo, né? Ó, o que aconteceu? Não teve mais. O governo mandou encerrar, porque as ideias eram também políticas, né? Lógico, de esquerda em relação ao que o governo pregava. E eles alegaram que eles estavam ofendendo a religião e as instituições do Estado. Então, o cassino foi fechado e eles foram taxados de subversivos, né, pelo governo de Portugal. Aí estava a foto do cassino. Bem, aí vem a proibição. Então, proibida, né? As conferências agora estão proibidas. Quais faltaram? Faltaram 5. Né? Quem que ia fazer? Os historiadores críticos de Jesus, por Salomão Saraga, o socialismo, por Jaime Batalha Reis, a república, de novo, por Antero de Quental, a instrução primárias, por Adolfo Coelho, e a última, né, a dedução positiva da ideia democrática, Augusto Fuchini. Estava tudo programado, só que terminou, né, na quinta, porque, lógico, estava mexendo com a sociedade. Bem, agora a gente vai dar uma voltadinha no ano de 1865, né, que é a questão Coimbra, antes das conferências. Qual a importância desses fatos, né? A questão Coimbra, a conferência do Cassim, as conferências, perdoe-me, do Cassim de Lisboa. Qual a importância disso, né? Bem, o primeiro sinal que se dá sobre a poesia realista, né, em Portugal, ela vai acontecer na mão do Antero de Quental, porque ele sabia dela e ele foi até lá como poeta e também como um líder, né, um idealista. Ele vai ser até líder sindical, vocês viram aí no começo dos slides, né, que eu mostrei a vocês, né? Ele é um socialista utópico, né? Então, ó, foi um dos primeiros sinais da renovação literária. Então, a questão Coimbra, ela trouxe, né, a novidade, as ideias que estavam acontecendo nos países mais desenvolvidos na época, né? Quem era o centro do mundo da época? Era a França, né? A cidade de Paris era super desenvolvida, né? E, é claro, é o centro do mundo, né? Mas não podemos deixar também de Londres, né? De São Petersburgo, as grandes capitais aí europeias. Bem, qual era o espírito velho? O romantismo, né? E qual é o espírito novo, né? Científico. Né? Então, se eu tenho toda essa situação, né, apontada para o velho e o novo, né, então eu entendi a discussão. Então, se eu estou em Lisboa, eu estou defendendo o romantismo. Se eu estou em Coimbra, eu estou defendendo o realismo. O que é defender o realismo? É defender a ciência. O que é defender o romantismo? É defender o sentimento. Então, é razão e emoção. A gente já viu isso nos Lusíadas, nós já vimos isso no romantismo, né? E agora a gente vai ver isso em oposição dentro do próprio realismo. Bem, o protagonista é o Antônio Feliciano de Castilho, representando Portugal.
perdoe-me, representando Lisboa, e Antero de Quental, com jovens, né, claro, sempre vão aparecer aí outros idealizadores, que eles são, afinal, universitários, aí não tinha terminado a faculdade ainda, né, vão fazer aí o protagonismo do realismo, tá? Até rimou, né? Aí tá o Teófilo Braga, o Vieira de Castro, né, deixa eu voltar um pouquinho, Teófilo Braga e o Vieira de Castro, para vocês conhecerem, né? Para vocês verem, porque a gente fala muito no Antero de Quental, mas não tem só ele, né? É que ele vai se destacar. Bem, quais são as obras mais importantes de Antero de Quental? Vamos ver aí. Olha lá. Esse primeiro momento aí, Sonetos de Antero, é o que ele vai chamar de fase romântica, que vem desde criança, né? Lembram? Que ele começou a fazer poesia bem pequeno, né? Ele era menino ainda. Aí, em 1865, eu tenho Odes Modernas, que é a origem da questão Coimbra. Elas foram reeditadas, elas já tinham sido publicadas em jornais, aí elas foram reeditadas. Em 65 também vem a carta Bom Senso, Bom Gosto, né, que é a resposta que ele vai dar, né, àquela crítica feita no livro Poema da Mocidade, do romântico Pinheiro Machado. Né? Então, aí vem a resposta. E aí nós também temos em 1868, né, Portugal e Espanha, uma revolução. Então, nós vamos ver aí depois, né, a retomada disso. Em 81, né, nós vamos ter aí já dentro do período português, né, dentro de Portugal, o desenvolvimento mesmo, né? Porque Portugal não vai ter a poesia parnasiana, Portugal vai ter a poesia simbolista a partir de 1890, então é o desenvolvimento, né? Então, vamos ter, por exemplo, um poeta, nesse período aí, aliás, um pouquinho mais para frente, chamado Cesário Verde. Esse poeta, ele já é transição, né? Ele já está dentro do próprio realismo, ele já está trazendo, né, fatos da modernidade. Ele vai ser seguido depois pelo próprio Fernando Pessoa. Então, as coisas não param, né? Elas vão dando sequência, né? Aí, depois, em 81, um novo livro dele, né, que é Poesia na Atualidade, depois Sonetos Completos, 1886. Né? Não se esqueça que depois ainda vai participar, né, da questão que é o Ultimato Inglês, tá? Bem, aí tem alguns livros, né, para vocês verem as imagens, é só que você tem que ver, né, não passar, tá? Então, tem Odes Modernas, né, e a última, né, Sonetos Completos, que seria o último livro dele, né, tá? Então, para vocês terem uma ideia aí de como é, né, que esses livros existem e tal. Tá? Aí tem a informação, de onde foram tiradas as ideias, né? E a poesia do Antero tem um estudioso dele, né, que divide a poesia entre claro e escuro. Né? Então, a primeira fase não, mas a partir da segunda e a terceira fase. Quando ele está dentro do realismo, lutando pelo ideal, acreditando, né, que pode mudar as coisas, ele sai pregando mesmo, né? A poesia dele, ela tem até a tese, a antítese, né? Ele acredita no mundo ideal, não um mundo romântico, né? Um verdadeiro. Só que esse ideal dele, né, tem um absoluto. Então, eu tenho como se fosse uma fórmula, né? O absoluto, que seria o mundo, né? É a formação entre o mundo ideal, que é aquele que eu desejaria, né? E a ciência. Né? Então, esse é o problema, né? O mundo do conhecimento. Então, ele não tem como missão a emoção. Até tem-se, né, no início aí da obra, o romantismo, né? Mas a poesia dele é uma poesia realista. E ela vai mostrar, né, que o realista, por si só, ele tem um sonho, né? E o sonho é realmente buscar uma saída para o distanciamento social, para a desigualdade. Então, tem um poema dele chamado Um Poeta.
E nesse poema, eu vou resumir, né? Depois no exercício ele vai aparecer, né? E aí nós vamos conversar novamente sobre ele. Né? Ele pede assim, olha, você que está isolado, né? Feito um padre, né? Na igreja, ou onde quer que você esteja aí dentro da religião, né? Saia, né? Já está de dia, não tem mais noite, ó, não está mais escuro, está dia, olha lá. Escuta, ó, olha o povo clamando por nós, né? Vamos lá, vamos para a luta, né? Pega a sua arma aí, vamos, né? Não se esqueça que essa pessoa é um poeta e a arma dele é a própria poesia. E aí você vai vendo, né, que ele sonha mesmo que as coisas vão mudar, ele acredita. Né? E aí depois tem o Cavaleiro Andante, né? Ele vai evoluindo na obra. Só que chega um momento, né, lá mais para frente, que ele vai chegar e ele vai ver que está sozinho. Né? Nesse poema Cavaleiro Andante, acho muito interessante, nesse poema, é um soneto também, ele fala assim, olha, eu não tenho ninguém comigo, né? Eu me sinto assim meio perdido. Mas aí ele olha bem para frente, assim, ele está no cavalo. Aí ele vê um castelo, tem um portão enorme, né? E ele fala: poxa, ainda há uma esperança. Assim que aquelas portas se abrirem, a multidão estará lá, né? E faremos a nossa luta. E ele se anima, né? Ele estava desanimado, aí ele se anima de novo. Ele vai, o portão se abre, ele entra e não há ninguém. Em momento algum havia alguém. Né? Ele sempre estará sozinho. Essa é esse, né, no masculino, esse é o grande dilema dele, né? Ele não consegue transpor esse ideal, né? E aí vem a tristeza, aí vem a fase escura. A fase escura é a fase de transcendentalismo. A poesia, ela vai mudar de tom. Ela vai ter agora um tom mais deprimido, né? Mais triste, mais pessimista. Existem poemas que ele fala que a pior coisa que aconteceu na vida dele foi ter nascido, né? Porque tudo que ele busca, nada dá certo. Né? Então aí vem, né, na mão de Deus, né? Olha só onde ele chega, né? Ele tinha praticamente saído, né, das ideias religiosas, né? Então ele retorna, né? Na verdade ele não retorna, né? Mas ele está desesperado, né? Porque é uma luta em vão, uma luta que não deu certo. E aí esse estudioso, ele vai dividir a poesia do Antero como a poesia do claro, que é a da luta social, que é a segunda fase, e a poesia do escuro, ou a luminosa, né? E a noturna, pode ser assim também, ou claro e escuro. Né? Então, às vezes nos vestibulares, eles colocam, né, que a poesia dele é dividida, aí vem até o nome do rapaz, eu me esqueci agora o nome do crítico, né? Ele coloca o comentário mesmo desse estudo, né, do crítico, né? Aí ele fala, né, que existe uma descrença da parte dele, né? A desilusão mesmo, né? Tinha um encanto, no segundo momento, que tudo iria mudar, né? Então, pensa aí, questão Coimbra, as conferências, né? Depois das conferências Cenáculo, né? Então, era uma luta mesmo, uma luta social imensa, participou das revoluções, né? Participou de comícios, de passeatas, de greves, né? Era um sujeito muito ativo, mas nos últimos tempos as coisas foram bem cruéis para ele, né? Ele adoeceu, ele teve problemas sérios de saúde, né? Lendo a biografia dele, nós vamos encontrar que ele adoeceu, ele não conseguia nem praticamente levantar da cama, né? Problema nos nervos, né? E aí vem a depressão, né? E justifica o suicídio, né? Então, a perda, né? A perda do encanto, a perda da luta, né? Lamentavelmente, né? E esse grupo Vencidos da Vida, né? Eles se reuniam
uma vez por semana, às vezes não dava, né? Às vezes reuniam um lugar importante, às vezes era na casa de alguém. E esse grupo ele vai se desfazer assim que o Antero se suicidar, né? Então o grupo desfaz, aí cada um segue seu caminho, né? Só que até isso acontecer, o Eça de Queiroz já publicou o primeiro livro dele, O Crime do Padre Amaro, e o segundo livro, que é o Primo Basílio. Ele já praticamente fixou o realismo, o naturalismo em Portugal. Tá? Eu vou trazer os poemas aí da próxima vez, para a gente analisar alguns deles, né? E vou entrar na obra do Eça de Queiroz, ok? Espero que tenham entendido, né, que tenham gostado, né, e que se animem aí a ler a poesia realista de Antero de Quintal, ok? Então vamos descompartilhar, né, para nós encerrarmos aí a nossa aula de hoje, né, dada aí pelo perdoe-me, pelo Antero de Quintal. Tá certo? Então tá, tudo de bom, fiquem bem, né? E bola para frente, né? Logo, logo a gente se encontra novamente, né? Para falarmos aí sobre o Antero de Quintal, perdoe-me, sobre o Eça de Queiroz. Até lá!